Atualmente, a crise migratória é um problema enfrentado pelo mundo e pela União Europeia. E nessa edição do Jornal da Crise, vamos tratar sobre a problemática no território alemão. Solta a vinheta! Jornal da Crise. Até o século XX, eram considerados alemães todos os povos que ocupavam o antigo Império Romano Germânico, que envolvia toda a área da República Federativa da Alemanha, mais a Áustria e a Suíça. Após esse século e com a independência da Alemanha, são considerados alemães todos os povos que fazem parte desse território, como a gente conhece hoje. Cerca de 82 milhões de alemães ocupam esse território, sendo que 20% deles é composto por imigrantes. Em 2015, a chanceler alemã Angela Merkel, que é uma política de centro-direita do Partido da União Democrata Cristã da Alemanha, talvez pensando nos benefícios que a mão de obra dos refugiados poderia trazer ao PIB alemão, assim como já vem acontecendo com os imigrantes advindos de outros países europeus, assumiu uma postura de abertura aos refugiados que chegavam principalmente da rota balcânica, da região da Síria e do Iraque, fugindo do Estado Islâmico. Isso teve um marco no dia 4 de dezembro de 2015, que foi quando a Alemanha e a Áustria concordaram em receber os refugiados que aguardavam na Hungria. Teve uma grande festa da população alemã celebrando a chegada desses refugiados no território. Esse fluxo cresceu tanto que em 2015, dentro de 90 dias, cerca de 1,5 milhão de refugiados foram registrados pela Alemanha. Como isso estava crescendo de uma maneira desproporcional, demandou algumas medidas do governo alemão, e em 2016 ele criou a Lei de Integração de Imigrantes e Refugiados, que criou mais de 100 mil empregos com auxílio moradia e outros benefícios para os refugiados. E é claro que isso iria trazer alguma consequência, acho que principalmente nos dias que a gente vive atualmente. No dia 31 de dezembro de 2015 foram registrados vários ataques contra os lugares onde os refugiados estavam abrigados. Vale lembrar também do forte nacionalismo alemão proveniente das duas grandes guerras mundiais, especialmente com os ideais nazistas. E muitos partidos de extrema-direita acabam usufruindo desse sentimento e do discurso xenofóbico para ir contra a entrada de estrangeiros no país. Isso provocou uma reação de alguns imigrantes ilegais que, na noite de Ano Novo de 2016, praticaram roubos e violência contra os alemães. Isso foi um marco que começou uma mudança da postura da Angela Merkel, que começou a dizer que a Alemanha precisava controlar melhor esse fluxo de refugiados. Isso se estende até hoje. E recentemente até o ministro do interior da Alemanha ameaçou barrar unilateralmente a entrada de refugiados no território. E a gente parar para analisar, inicialmente a Alemanha, com a Angela Merkel, estava procurando agir de acordo com o direito internacional dos refugiados, principalmente de acordo com os princípios do no refoulement e da não discriminação. Porém, a própria lei de integração do refugiado é muito polêmica, porque dentre as entrelinhas dela está a obrigação dos refugiados a viverem em locais determinados pelo governo, além da ameaça de corte dos benefícios sociais àqueles que não estiverem integrados nos programas sociais criados pelo governo. Então isso significa uma violação ao direito de ir e vir dos seres humanos e do direito de ter uma renda mínima para viver. E além disso, os mais de 100 mil empregos citados seriam os chamados empregos de €1, o que tornaria mais difícil a integração do refugiado no mercado de trabalho, e não o contrário. Agora eu vou chamar o nosso analista, Pedrinho. Passo a palavra para você. Bom dia. Logo no começo da crise imigratória, a Alemanha acabou saindo do Acordo de Dublin, que previa que o imigrante deve fazer o pedido de asilo logo no país de entrada e acelerava esse processo. Esses imigrantes tentam pegar a cidadania europeia pelo asilo, fazendo com que eles tenham livre acesso à zona de Schengen, que é a zona de livre circulação de pessoas dos países membros. Opa, peraí. Matheus? Sim. Tá na escuta?
Sim, tô na escuta. Bom, na Alemanha, com os baby boomers atingindo a idade de aposentadoria e baixas taxas de fertilidade, começa a se ter um decréscimo no número de trabalhadores, onde os mesmos ficam com a missão de sustentar uma proporção crescente de aposentadoria. Se tendo um fluxo constante de imigrantes, se espera que após 2020 haja uma queda no número de trabalhadores em um maior ritmo do que anteriormente. Isso veremos mais a fundo na reportagem especial a seguir. Na data do Dia do Memorial do Contribuinte, que simboliza a importância da contribuição fiscal no país, a Federação dos Contribuintes da Alemanha divulgou que a carga tributária interna jamais foi tão alta como hoje. Para se ter uma ideia, em 2018, um contribuinte médio desconta cerca de 54,3% da sua renda em impostos e em contribuições sociais. Isso acaba sendo um dos principais gargalos competitivos dentro da Alemanha. Então, o governo alemão, na tentativa de amenizar o problema, através da Lei de Integração de Imigrantes e Refugiados, pretende, a curto prazo, diminuir os gastos públicos com aqueles que podem não ser considerados úteis para a economia alemã. Embora, a longo prazo, se pretenda, com maiores gastos públicos, como com a construção de escolas e outras políticas de inserção, inserir o refugiado na economia alemã, onde será possível a redução dos gaps salariais, de forma a impulsionar o PIB, já que mais pessoas estarão movimentando a economia alemã. Bom, esse foi mais um Jornal da Crise. Muito obrigado pela atenção. Estamos abertos a qualquer pergunta.